Neoplasias e a influência de fatores ambientais. Neoplasia vem de neo, novo, plasia, formação, e designa as alterações celulares que acarretam em um crescimento exagerado das células. Em outros termos, a neoplasia é uma proliferação celular anormal, descontrolada, autônoma. Nesse processo, as células reduzem ou perdem a capacidade de se diferenciar. O que acarreta esse descontrole são as mudanças nos genes que regulam o crescimento e a diferenciação da célula. A neoplasia pode ser maligna ou benigna. Veja alguns termos com o sufixo plasia: anaplasia, desdiferenciação; hiperplasia, proliferação fisiológica; neoplasia, proliferação anormal; displasia, maturação anormal; e metaplasia, conversão de tipo celular. Nessa imagem, você pode comparar células normais que, ao serem danificadas de modo irreversível, são eliminadas através de um mecanismo conhecido como apoptose. Nessa outra imagem, você pode ver células cancerígenas que evitam a apoptose e continuam a multiplicar-se de maneira desregulada. O câncer é uma doença caracterizada por células que crescem e se dividem desordenadamente, invadindo e destruindo tecidos adjacentes. Esse processo pode se espalhar para outros órgãos do corpo e, nesse caso, trata-se de uma metástase. São essas propriedades malignas do câncer que as diferenciam dos tumores benignos. No caso desses, seu crescimento é limitado. Cerca de 13% de todas as mortes no mundo são causadas por câncer, e os mais comuns e que mais matam são os de pulmão, estômago, fígado, cólon e mama. A presença do câncer na humanidade já é conhecida há milênios. Entretanto, seu registro começou a ser sistematizado apenas no século XVIII. Foi após essa época que observou-se o aumento da incidência de câncer. E estudos indicam que esse fator tem relação direta com a industrialização. Influência dos fatores externos. Os cânceres são causados por anomalias no material genético, que por sua vez é o resultado de fatores como o tabagismo, radiação, agentes infecciosos ou ainda outras diversas formas de substâncias químicas. Existem ainda estudos que indicam que algumas incidências de doenças têm causa hereditária ou são causadas por erros na réplica do DNA. O termo risco é usado para definir a chance de uma pessoa sadia, exposta a determinados fatores ambientais ou hereditários, adquirir uma doença. Esses fatores que contribuem para o aumento do risco de desenvolver uma doença são chamados fatores de risco. Por outro lado, alguns fatores dão ao organismo a capacidade de se proteger contra doenças e, assim, são denominados fatores de proteção. O estudo dos fatores de risco, isolados ou combinados, tem permitido estabelecer relações de causa e efeito entre eles e determinados tipos de câncer. Os fatores de risco podem ser encontrados no ambiente físico, podem também ser herdados ou ainda se constituírem como hábitos de um determinado grupo social. Fatores de risco de natureza ambiental. Em torno de 80% dos casos de câncer está relacionado ao meio ambiente, onde são encontrados muitos fatores de risco. Devemos considerar como ambiente o meio em que vivemos, a água, a terra, o ar, o ambiente em que trabalhamos, as indústrias químicas e afins, nosso consumo, alimentos, medicamentos e nosso estilo de vida em sociedade. Hereditariedade. O fator genético tem forte implicação no desenvolvimento de algumas doenças, mas não se pode afirmar que os casos de cânceres se devem exclusivamente a fatores hereditários, familiares ou étnicos. Podemos tomar como exemplo os indivíduos portadores de retinoblastoma,
que em 10% dos casos apresentam histórico familiar desse tumor. Cânceres de mama, estômago e intestino indicam também um forte componente familiar. Entretanto, alguns estudos não afastam a hipótese de exposição dos membros da família a uma causa comum. Alguns grupos étnicos parecem estar protegidos de certos tipos de câncer. A leucemia linfocítica é raríssima em orientais e o sarcoma de Ewing é raro em negros. Já entendi!